Meus irmãos, vamos então dar início, por gentileza. Convido os irmãos a colocar-se de pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus, pedindo que a sua bênção seja conosco no transcurso desta aula. Pai Celestial, muito obrigado pela preciosa oportunidade que nos é dada. Obrigado pela vida de cada um de nós que aqui podemos chegar. Obrigado pela minha própria vida. Obrigado pelas tormentas e dificuldades. Entregamos esta aula aos teus cuidados, pedindo com que a iluminação do teu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes e corações. Ajuda-nos a reter bastante coisa desta matéria que é de uma importância, todas são importantes, mas a de hoje com certeza vai falar muito forte a nossa fé, muito forte. Por isso, Espírito Santo, ministra, ajuda-me a ministrar conforme o teu desejo. O teu desejo eu quero fazê-lo para a tua honra, para a tua glória. Os alunos que ainda não chegaram, possas abençoá-los, guardá-los, livrá-los de perigos, males e acidentes. Muito obrigado. Entregamos esta classe e clamamos a tua presença, ó Espírito, em nosso meio. Envolva-nos poderosa e sobrenaturalmente. É o que a ti oramos e agradecidos estamos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Vamos colocar-nos nos nossos lugares. Deixa eu explicar a vocês por que vocês estão recebendo material duplo. A cada 2 meses eu decidi, na medida do possível, claro, nem sempre eu posso, faço o que eu posso, claro. Eu vou estar trazendo 2 apostilas, uma da aula do mês e já outra projetando a próxima matéria. Só que olhem com muito carinho, por favor, a próxima matéria, elas são 2 módulos, cartas paulinas, então não tem como, no programa mostra que são 2 matérias separadas, mas nesse caso farão parte de uma só apostila, por isso que ela está grandinha, ela está gorda, porque ela vai ser usada em 2 meses separados, módulo 1 e módulo 2. Chama a atenção de vocês que eu eliminei a carta aos Coríntios dentro da apostila. Fiz isso de propósito, mas você pode até folhear e você vai sentir a falta da primeira e segunda carta aos Coríntios. Fiz isso de propósito para não se tornar enorme. É o que eu fiz? Joguei nos slides. Quando vocês receberem os slides na próxima aula, na verdade não vai ser na próxima aula, porque Cartas Paulinas 1, a gente só vai dedicar ao estudo da carta aos Romanos. Só a carta aos Romanos vamos dedicar um slide, para vocês verem, né? E estamos dedicando praticamente a primeira parte da apostila, né? De carta Paulinas. Então, Cartas Paulinas 1, boa noite, não, vou descobrir boa tarde, não, boa noite, né? Toda a minha cabeça está igual morcego, está na noite. Só está faltando a pastora, acho que vai ter que acrescentar depois mais uma cadeira. A pastora Fernanda está ainda a caminho. Então, como a irmã Marisa acabou de chegar, só relembrando, né? Nós estamos recebendo hoje 2 apostilas, porque a cada 2 meses eu vou estar trazendo sempre a apostila do dia da aula e da que vem a seguir. O detalhe que... Vem me chamando? Não era suposto. Ok. A questão é o seguinte: Cartas Paulinas, vou voltar a fita, tá? A matéria de Cartas Paulinas ela é muito extensa, então nós vamos dividir em 2 meses separadamente, 2 meses. Só a da próxima aula, do mês de maio, vamos nos dedicar ao estudo da carta aos Romanos. É muito, parece que não 16 capítulos, mas tem um conteúdo bruto. Aí vocês depois podem olhar com calma, tá? Eliminei as 2 cartas aos Coríntios de propósito, tá? Porque eu joguei tudo nos slides. Aí vocês só vão receber no mês de junho, isto. Porque no mês de junho a gente vai estudar de Gálatas para frente. E vai aparecer as 2 cartas aos Coríntios. As tarefas estão no final. Se vocês forem lá eu só estou adiantando para ganhar tempo, tá? Para vocês já terem
a antevisão para a gente evitar dificuldades, mal entendidos. As tarefas estão no final, estão bem separadinhos, né? Cartas Paulinas 1 e Cartas Paulinas 2. Então, todo o conteúdo de Cartas Paulinas 1 está dentro do conteúdo das tarefas de Cartas Paulinas 1. O conteúdo dos exercícios ou tarefas de Cartas Paulinas 2 vai estar no conteúdo escrito de Cartas Paulinas 2. Estão me acompanhando? Sim. Então, para que não haja misturas. Então, eu tive que fazer essa separação, porque é um conteúdo muito grande, para não haver confusões, mal entendidos. Entende? A gente está procurando mais do que nunca, redobrar cuidados para serem evitados todo tipo de dificuldades, mal entendidos, confusão, etc. Certo? Então, nós vamos gastar o mês de maio e o mês de junho. O mês de maio e o mês de junho. Chegou quem estava faltando. Glória a Jesus. Alguém ajude a abrir um espaçozinho aí para a pastora Fernanda? Eu acho que é bom colocar uma mesa. Uma mesa. É apropriada. A sabedoria amoriniana é muito grande. Quer colocar uma quadrada ou uma redonda? Eu acho, olha, a partir do princípio que o mundo é redondo, então a pastora Fernanda não vai se importar com o redondo. Eu acho que ela vai agradecer, porque vai ser um privilégio dela estar numa mesa redonda. Só para ela. Veja só, pastora, o tratamento VIP que os seus colegas estão lhe dando, né? Uma cadeira isso, sejam gentis, cavalheiros. Estou gostando do irmão Amorim e do irmão Pedro. Batman e Robin. Essa dupla dinâmica aí tá fazendo sucesso. Olha que privilégio. Pastora Fernanda, ó. Isso é privilégio, pastora. Louva a Deus que então, é o dia do seu aniversário. Se não é, está sendo hoje. Não, mas se não é, alguém passe a apostila para a pastora, por favor, né? Tem que fazer o serviço completo. Não fizer o serviço completo, fica o negócio mal. Eu estava falando, pastora Fernanda, que eu estou adiantando a cada 2 meses as apostilas da matéria que vem à frente. Então, como a senhora vai ver, ela está gordinha, essa outra apostila, porque nós vamos dividir em 2 módulos. Cartas Paulinas 1, Cartas Paulinas 2. Então, na próxima aula vai ser Cartas Paulinas 1 e só vamos nos dedicar a estudar Romanos. E no mês de junho a gente então termina com o restante. Propositalmente eu evitei ou omiti na parte escrita da apostila. Pessoal, para usar o banheiro daqui agora, que nós vamos fechar com o plástico lá para começar a esfrear. Aí vai ficar o cheiro muito forte, não vai dar então só vai ter esse banheiro disponível. Por favor. Ouviram, meus queridos irmãos? Obrigado. Qualquer piriri é só nesse banheiro. Os piriris para os outros banheiros esquece. Entendeu? Aí eu peço a gentileza dos cavalheiros, né? Se as irmãs terem seus piriris, dê prioridade às irmãs. Isso. Não, das crianças não, aqui ó, homem. Tá? Mas temporariamente será das irmãs. Então, toda a prioridade, entendeu? As irmãs, não sejam cavaleiros, né? E qualquer situação, se é o número 1 dos irmãos, ali atrás tem um matinho. Não recomendo. Não, eu não tenho cerimônia, né? O homem, com todo respeito, tem essa facilidade, né? No número 1, qualquer buraco, já até, não tem vergonha de dizer, já tem assim, no meio do caminho, se eu vejo um dump, eu vou atrás. Eu me resolvo, né? As senhoras são mais complicadas, né? Mas tudo bem. Então, estão sabendo? Então, esqueçam do outro banheiro, usem esse banheiro. Vamos a essa matéria apologética. Deixa eu explicar a vocês. A apostila, ela é fininha. Não tem muitas páginas. Mas vocês vão perceber que o conteúdo é enorme. Procurei fazer um equilíbrio. Eu estou bastante preocupado. A gente vai conversar um pouquinho mais adiante, né? Vou deixar para o finalzinho, para a gente ter uma conversa, para a gente procurar resolver algumas situações que estão me dificultando muito no andamento do curso médio. Muita dificuldade, então a gente tem que trabalhar com conversação. Eu sozinho não posso levar as consequências do que já está acontecendo. Então, nas últimas semanas, eu remodifiquei uma apostila que eu já tinha preparado, já tinha escrito, já estava tudo arrumado, mas diante do quadro um pouco
dificultoso e preocupante no grupo do médico. Então eu decidi, não, eu vou fazer mais do que nunca a minha parte. Como professor, como presidente da escola, então a gente tem que se esmerar a fazer a melhor parte possível para facilitar o máximo possível. Então, de uma apostila de 69 páginas, eu reduzi praticamente uma dessas. Eu gastei 15 dias remodificando, então eu fiz uma versão bem enxugada. E enxuguei de tal maneira que, não se assuste. Não é que o santo está dando muita esmola e você desconfia. Tá? Vai lá na página 40. Você vai desconfiar, né? Claro. O quê? Essas são as tarefas. Tá lá. São 5 perguntas. Só que são 5 perguntas que você tem que pesquisar dentro da apostila. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas o pastor Fernando tem discernimento. Graças a Deus, tem um discernimento maravilhoso. Tá? São 5 que mais ou menos vão valer entre 15 e 20. Mas aí você tem que ler essa apostila, repito. Eu procurei enxugá-la ao máximo possível. É uma matéria difícil, é uma matéria extensa, é uma matéria complexa. Mas eu enxuguei o máximo que eu pude, o máximo. E o que eu não pude colocar aqui para não ficar um volume enorme, aí eu joguei aqui. Então eu procurei fazer. Deu trabalho, tanto para remodificar essa apostila, como os slides também. Eu tinha de mais de 160 slides. Aí eu tive que remodificar as duas para fazer da melhor maneira possível. Então não se esqueçam, as tarefas são apenas este questionário de 5 perguntinhas. E todas as respostas estão dentro tanto da apostila como dos slides. Vamos então arrancar na página que diz sumário. Sumário. Ali é a página 3. Aí nós damos as definições, é o que nós vamos entrar em seguida. Finalidade, uma introdução apologética, o Jesus histórico, o papel da apologética no surgimento de doutrinas, passado versus presente, o berço da modernidade, período pós-moderno, fim de milênio para refletir. Aí nós vamos, se der tempo, né? Se não der a gente não tem como ler tudo, vamos falar um pouquinho de pluralização e globalização para pensar, teologia contemporânea igual a teologia da felicidade. Já ouviu falar dessa? Não. Hoje a teologia da felicidade ela domina 93 a 94% dos púlpitos. O que é a teologia da felicidade? É uma nova roupa ou roupagem da teologia da prosperidade. É fazer você se sentir bem, confortável, massageando o seu ego, colocando o homem como centro do culto. Então essa teologia está ganhando grande parte dos púlpitos das igrejas. Não me estranharia, e oxalá que eu esteja errado, que o púlpito da sua igreja não esteja sendo governado pela teologia da felicidade. Aí nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Aí vem uma pergunta, né? E agora, o que fazer? Como entender os descrentes? Outra pergunta. As pressões da pós-modernidade na igreja. Aí vem várias pressões, né? Se minha igreja não cresce, deixarei de ser popular? Outra questão. Pluralismo e a igreja a se adaptar. Quais os desafios da igreja diante destas questões? Você pode explicar a sua fé? É uma pergunta curta, mas de resposta difícil. Nem todos conseguem explicar a sua fé. Então essa é uma matéria que vai mexer bastante com a nossa cabeça, vai mexer com a nossa fé, vai mexer com o nosso intelecto. Então vamos bem devagar, porém abordando partes de grande importância. Vamos às definições de apologética. Vamos lá, apologética e apologia. Apologética é o estudo dos modos e meios usados da verdade cristã. A apologética trata da fé cristã com a esfera mais vasta do conhecimento secular do homem. Quando falo de conhecimento secular, é de conhecimento humano. Aí eu menciono, né? Filosofia, ciência, a história, a sociologia e as outras mais, visando demonstrar que a fé cristã não discrepa, ou seja, não contradiz
da verdade descoberta por essas pesquisas. Isto é considerável num período de avançados conhecimentos científicos, que se processam rapidamente. Tarefa como esta deve necessariamente ser empreendida em cada época. Então, a apologética, ela trabalha com isso aqui, ó, a defesa da fé cristã. Vamos entender agora o termo técnico apologia. É uma resposta contra qualquer acusação ou denúncia, baseada em conhecimentos apologéticos, em argumentos científicos. Então tem a apologética normal e a apologética cristã. Então, uma vez que estamos estudando a visão cristã, então, apologia, no sentido geral, fala de defesa, de advocacia. Já o apologeta, no sentido da nossa fé cristã, ele é o defensor ou advogado da fé cristã. Qual é o texto base, então, da apologética? Repito, da apologética cristã. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Virando a página, finalidades. A defesa, do grego, já falei, apologia, necessariamente está sempre presente em toda a pregação cristã, um elemento de defesa, e difícil se torna afirmar com precisão a certeza em que ponto a defesa passa para o contra-ataque. Isso é curioso. Esta palavra foi usada predominantemente no passado, mas não para dar a ideia de pedido de desculpa, de tentativa, de atenuar um erro ou de corrigir um prejuízo causado, nem para elogiar. Sendo assim, tal defesa guarda em si um elemento ofensivo. Eu digo isso porque no inglês usa-se muito essa expressão apologia, né? I would like to show my apologies. Eu gostaria de apresentar as minhas desculpas, né? Porque até nós brasileiros usamos mal essa palavra no inglês. My apologies. Minhas desculpas. Mas a palavra apologia aqui não é desculpa. Ela simplesmente é um conjunto de situações que vai envolver o quê? Defesa. Mas até que ponto identificamos que aquela defesa é, na verdade, um contra-ataque? Isso vamos descobrir. E a finalidade da apologética é comunicar o cristianismo de modo que qualquer geração possa entendê-lo. Eu não poderia deixar passar em branco em dar uma introdução apologética. O que eu vou falar aqui hoje, e diante dos irmãos, uma vez que estamos no curso médio, você pode não acreditar, 97 a 98% dos pastores nunca ouviram falar dessa expressão apologética, e até tem dificuldade de púlpito pregar e ensinar sobre a importância da apologética. Então vamos dar uma introdução bem profunda, objetiva, concisa e, acima de tudo, prática. Preste atenção. A palavra apologética vem da palavra grega apologia, já falamos. Então, é um dia de chuva, então estamos chovendo no molhado. É proposital. Que se pronuncia apologia. Significa uma defesa verbal. É usada, se você não sabia, pode anotar aí e fazer um highlight. 8 vezes no Novo Testamento. Olha que interessante. Atos 22:1, Atos 25:16, primeira carta aos Coríntios 9:3, segunda carta aos Coríntios 7:11, Filipenses 1:7 e 17, segunda carta a Timóteo 4:16, primeira de Pedro 3:15. Mas este último é o versículo que é associado com a apologética cristã. Vamos ler um outro, que é Atos 22:1. Vamos a Atos 22:1.
É curtinho, né? Curtíssimo. Quem pode ler para nós? Põe no versículo curtinho. Atos 22:1. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E onde está a palavra apologética aí? Defesa. Defesa. Então, bem curtinho. Vamos também ler os Atos 25:16. Quem pode ler para nós? Atos 25:16. 25:16. Quem pode ler, por favor? Atos 25:16. Aos quais respondi de não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Aonde vocês encontram aí a palavra apologética? Ou pelo menos a referência dessa palavra? Defender-se. Perfeito. Não vamos ler os demais textos, porque eles também usam palavras ligadas à chamada defesa verbal. Mas, repito, somente 1 de Pedro 3,15. Esta sim está ligada diretamente à apologética cristã. A palavra apologética ela não é apenas voltada para o cunho cristão, não é? Ou da defesa da fé, mas ela também é uma palavra genérica que envolve defesa, aí no mais. Então, não é? A apologética cristã é o ramo da cristandade que trata de contestar a toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus em Cristo e a Bíblia. Por conseguinte, pode incluir estudos como manuscritos da Bíblia, filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica. Mas também pode consistir em dar uma simples resposta a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem da Bíblia. Este último caso é o mais comum, e você não precisa ler toneladas de livros para fazer isto. A apologética pode ser, olha que curioso, defensiva ou ofensiva. Pergunto, essa frase, vou repetir de novo, prestem muita atenção, eu tenho certeza que vocês facilmente vão responder. A apologética pode ser defensiva ou ofensiva? Que relação poderíamos fazer com a palavra de Deus? Vamos ver se alguém vai se lembrar. Já que estamos aqui falando e afirmando que a apologética pode ser defensiva ou ofensiva, e se ela tem uma relação direta com a palavra de Deus, qual seria essa relação? Tem um texto no Novo Testamento que já diz tudo. Não. Vou repetir de novo, presta atenção na minha pergunta. Eu acabei de fazer essa declaração. Está aqui, ó. Procura fazer essa ligação. A apologética, ou seja, a defesa da fé cristã, pode ser defensiva como ofensiva. Qual a relação que essa frase teria com a palavra de Deus diretamente? Aí tem um versículo que já diz tudo. Eu sei que vocês sabem, mas provavelmente não está vindo à mente. Eu tenho absoluta certeza que vocês já... É um versículo até muito repetido pelos pregadores. Em se tratando da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, os pregadores amam esse texto. Aí esse texto revela, né? Que a apologética tanto pode ser defensiva como ofensiva. Hebreus 4:12. Isto! Oh, meu irmão Geilson, este é o irmão Amorins, começando com 50 pontos. Parabéns. Abram lá Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Irmão Geilson, a unção amoriniana está começando a fluir. 50. Alguém pode ler Hebreus 4:12? Quem pode ler esse texto, irmãos? Alguns já têm de memória, outros Tem memória. tem, então solta. A palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Parentinho. Pronto. Parentinho. Eita. Fernando. Olha, vocês hoje estão... Acho que tem que estar chovendo todo sábado que eu tenho. Versículo que eu amo ele, demais.
Porque aí, talvez fique um momento demais. Porque eu entendi, o dia que o Espírito Santo de Deus me revelou, é o seguinte, de um lado está a alma, do outro é o Espírito, no meio está o vazio. Então a palavra ela entra no vazio, quando a alma está batida, ela aumenta. Quando o Espírito está batido, ela foi para cima. Juntas e medula, ela entra lá nas juntas. Eu vou reconsiderar esses 40, eu não posso lhe dar 40. 75. Aleluia. É e se Deus lhe usar mais, olha, eu lhe para estar juntas e medulas. Dentro das medulas, as medulas é que produz o sangue dentro dos ossos. Se o nosso esqueleto, né, que segura o nosso corpo, então o sangue ele produz, as medulas produzem o sangue, e o sangue, Jesus tem o quê? Tem poder. Quando nós aceitamos Jesus, nós levantamos a mão e aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, é uma transfusão de sangue. O sangue de Jesus entra na nossa veia, corre na nossa veia, transforma, muda o nosso pensamento, aí o Espírito Santo de Deus começa a agir de uma maneira sobrenatural. E quem dá lugar para ele vai voar nas asas dele. Baixa o espírito de pregação. Isso chama-se provocador de milagre. Ele está provocando um milagre. Qual o milagre? A isenção das tarefas. Se não continuar me provocando, eu não vou ter outra opção. Tem que ser justo. Não está provocando um milagre, e qual é o milagre? Esquece a tarefa. Rasga, já dou um aprovado dessa matéria. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar qualquer um aí. Se alguém quer deixar Deus usar, deixa Deus usar. Se não der, é uma questão muito pessoal. Mas tá, excelente. Hebreus 4:12 explica perfeitamente a função dupla da apologética. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? O apologista deve defender suas razões de crer, mas ele também pode atacar. Ele pode procurar aqueles que propõem perguntas, problemas e respostas. Paulo deixou isso claro em 2 de Coríntios 10:5. Claro, ele deve preparar-se para fazer isto antes, e assim toda apologética será feita com amor, não com agressividade, porque apologia não quer dizer que eu tenho que ser grosso, rude, atacar para arrebentar, né? Como houve um tempo, eu acredito que vocês se lembram, que um pastor, eu não posso mencionar o nome sem errar na ética, da Universal, ao vivo, todo o Brasil viu isso nas câmeras. Estava uma imagem da chamada Senhora Aparecida. O que ele fez? Alguém viu esse vídeo? Deu uma bicuda nela. Irmão Pedro hoje está nervoso. Deu uma bicuda. Para não dizer uma patada. O hispano deu uma patada, né? Irmão Pedro, que está um pouco mais nervoso hoje, deu uma bicuda. Foi um negócio assim, chocou até os incrédulos. Vocês sabiam disso? Até os incrédulos. Choveu críticas. Mas como é que esse camarada não teve um mínimo de respeito aos católicos? E é verdade, né? Os ímpios que se revoltaram com essa atitude, se revoltaram com a maior razão. Eu achei aquilo ali um absurdo, eu considerei um extremo, uma falta de respeito básica, né? Ainda que eles preguem, creem totalmente contrário à Bíblia Sagrada, não me dá o direito, entende? De eu chegar na frente de uma tela de televisão, o mesmo que eu seria, por exemplo, entrar numa igreja católica, pegasse machado e começasse a derrubar os ídolos, né, as estátuas. Eu estaria o quê? Agredindo, ofendendo. E Jesus não nos chamou para sermos ofensores, mas sabemos contra-atacar com amor. Me lembra que na época da pós-reforma, isso não no tempo de Lutero, já uns 60 anos depois da reforma protestante, entraram em várias igrejas na Europa os chamados iconoclastas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, iconoclastas. Alguém já ouviu falar? Não? Iconoclastas são as pessoas que destroem ídolos, e foram a terceira geração de Calvino. Depois morre Calvino, aí vem uma primeira, vem uma segunda, aí a terceira geração de Calvino, isso perto de 1620, dão na maluca, né? Dão uma loucura. Aí começa a entrar em templos como na Itália, no interior da França, da Alemanha,
da Dinamarca, da Irlanda e da Inglaterra, e entraram com machado e começavam a quebrar todos os ídolos. Isso levantou uma fúria da Igreja Católica e houve até grandes matanças na Itália e na França por causa da ação desses iconoclastas. Então, a apologética não é ser um iconoclasta, agredir, mas contra-atacar com base bíblica e, acima de tudo, com amor. Continuando, a apologética pode ser basicamente evidencial ou pressuposicional. A apologética evidencial, observe isso aqui que é uma diferença. Trata da evidência para a cristandade. Que evidências são essas? A ressurreição de Jesus, os manuscritos bíblicos, a profecia cumprida, os milagres, etc. Então, esta é a lista, ou os itens da apologética evidencial, porque tem evidências. Como, por exemplo, tem algum resto lá na sepultura onde supostamente está provado que Jesus foi enterrado ali, sepultado ali, mas eu pergunto, tem até hoje os ossos, a cinza de Jesus ali? Não, por quê? Ele ressuscitou. Demorou, hein? Será que vocês ficaram com dúvida? Ressuscitou. Eu já vi túmulos de quase todos os personagens, não estou exagerando, da história universal. Conheço o túmulo de Napoleão Bonaparte, conheço o túmulo de Alexandre o Grande lá no Iraque, ele está sepultado no Iraque. Conheço o túmulo de mais de 15, 10 reis da Inglaterra, de 7 ou 8 reis da França. Já. Se eu é rato de cemitério, como historiador, sou obrigado a ser rato de cemitério. Não é uma tarefa agradável, mas para você ter respostas com respeito à apologética e dizer que tal e tal e tal e tal e tal fulano existiram, você tem que fazer essas viagenzinhas e visitas em lugares que normalmente é indesejável. Qual de nós temos, digamos, prazer em fazer visita ao cemitério? Ninguém. É um lugar que traz tristeza, é um lugar sombrio, é um lugar estranho, mas eu passei um bom tempo na minha vida, como até hoje, né? Quando eu posso, visito um cemitério histórico para conhecer, né, corpos ou restos mortais de certos personagens, tanto do mundo evangélico como também do mundo secular, devido à minha necessidade, certo? Mas o túmulo de Jesus está vazio. É a prova que ele ressuscitou. Outra coisa que encaixa na apologética evidencial são os manuscritos bíblicos. Há como negar a existência deles? Não. São centenas espalhados por aí para quem quer que deseja ver. Profecia cumprida, milagres, porque tudo isso tem evidências. O que é evidência? É algo que você vê, algo que você toca, algo que você vê. Não, está claro. Isso aqui não é verde, isso aqui é verde. Isso aqui não é amarelo, isso aqui é azul, e assim por diante. Difere-se da apologia pressuposicional. Aqui é complicado. Ela é aquela que trata das pressuposições. O que é uma pressuposição? Você supõe, mas... Você acha. É conhecido também como dedução. Eu acho. Eu imagino. Então, isso é uma dedução ou uma pressuposição. Então, daqueles que se opõem ao cristianismo, porque as pressuposições afetam o modo como uma pessoa utiliza a evidência e a razão. Então nós temos aqui dois elementos, tá? Temos a evidência e temos a razão. O crente, o cristão em Cristo Jesus pode trabalhar com essas duas? Sim. Elas não trazem conflitos entre si? Não. Tanto a razão como a evidência, elas fecham o ciclo da nossa fé. Por isso que Paulo ressalta a importância do chamado culto racional. Então não é pecado você usar razão. Você pode usar a razão, escute, desde o momento que ela não fira, não entra em conflito com a fé que a palavra de Deus nos ensina. Estou me explicando bem? Se a razão que está aqui entra em conflito com a fé que aqui me é exposto, chuta, que é laço.
Então, essa razão não encaixa-se para nós. Vamos avançar um pouquinho? Isso aqui agora vai começar a nos apertar. Algumas áreas do debate dentro da apologética cristã tratam do uso da evidência, razão, filosofia. Aí, olha só, a pergunta que eu faço aqui. Deve o apologista usar só critérios aceitáveis para os incrédulos? Alguém pode me responder? Deve o apologista usar só critérios aceitáveis para os incrédulos? Sim ou não? Devemos usar a prática daquilo que nós lemos, daquilo que aprendemos, para que eles também venham a ver os exemplos. Então temos que ter um critério o mais equilibrado possível, certo? Porque aqui, ó, usar critérios aceitáveis é muito fácil dizer, não, só vou usar o que é aceitável, não. Mas tem critérios que não são aceitáveis pelos incrédulos. Outra pergunta. Podemos usar a Bíblia como defesa de nossa posição ou devemos demonstrar a cristandade sem ela? É impossível. Certamente. É impossível. Eu não posso apresentar a minha vida em Cristo se eu apresentá-la separada e desconectada da palavra de Deus. Me acompanhe, irmãos? Porque a nossa vida cristã, queiramos ou não, ela está ligada a isso aqui, ó. Se a gente fala que está ligado com ela e nós não demonstramos na nossa vida, tem uma coisa que está fora do lugar. E aí nós não estamos sendo apologetas, estamos sendo até um tanto hipócritas em falar de algo que não estamos vivendo aqui dentro. É difícil, muitas das vezes, cumprir a palavra de Deus? Não sei, não vamos tapar o sol com a peneira. Falar que eu sou um cristão e muitas das vezes estamos distanciados do que a Bíblia nos ensina, causa, claro, conflitos nas cabeças das pessoas que não têm a experiência com Jesus Cristo. Aí eu venho com outra pergunta. Quanta razão e evidência é usada à luz das Escrituras para mostrar que é Deus quem abre a mente para entender? Que parte mostra a oração usando a Bíblia e a natureza pecadora do incrédulo? Olha que são perguntinhas difíceis. Como esses fatores se interrelacionam para trazer o incrédulo à fé? Aqui eu uso de ironia, né? As perguntas são fáceis. Não, as perguntas não são fáceis. Aí eu ironizo. Se você está percebendo, eu gosto muito de ironizar quando eu escrevo. As respostas não são. Então, nem as perguntas e nem as respostas são fáceis. É algo para você parar para pensar. O que é que eu estou perguntando? E como é que eu vou responder isso aqui? Vamos continuar. Jesus escolheu uma pessoa muito religiosa e educada para ser apóstolo. Concorda comigo? Foi o apóstolo Paulo. Mas também usou uma pessoa rude, mal educada, quase que analfabeta, para também ser apóstolo. Quem foi ele? Pedro. Olha que dois opostos, né? Paulo, uma elegância, padrão de sabedoria, de intelectualidade e, acima de tudo, de religiosidade. Pedro, que não, irmão Pedro Goulart, por favor, um casca grossa, um grosso mesmo, rude, cabeça quente, telha quebrada. E Jesus chama para ser apóstolo. Parece que Jesus está brincando, né, com a nossa inteligência. Não. Ele usa os dois lados da moeda. Ele usa quem parece que é e usa quem nada é. Ele usa os improváveis. Eu chamo isso improvável, né? Seria provável Deus usar um camarada de um nível de alta sabedoria e intelectualidade? Não seria provável, mas chamou a Paulo. Jesus poderia usar um casca grossa, burro, entre aspas, né? Ignorante? Sim. Então ele usa quem ele quer e nos dois extremos da reta. Paulo. Os outros eram, eu continuo, pescadores, coletor de imposto, médico. Eles eram pessoas normais da época, estavam disponíveis e desejosos de serem usados pelo Senhor. Eles estavam cheios do Espírito de Deus. Opa! Aí começa a diferença. E foram usados como vasos de Deus. Então, seja quem for, se está cheio do Espírito Santo, espera que Deus vai usar, e muito. Deus usa todas as coisas para a sua glória. Por isso nós fazemos apologética através da fé, não da experiência direta e prática.
Nem tudo que vivemos na vida cristã é baseado numa experiência direta e prática. É baseado em fé. Como, por exemplo, você acredita que vai acordar amanhã de manhã? Eu creio que sim. Assim espero. Assim espera. Mas me dá uma evidência, irmão Pedro. Me dá uma evidência que o irmão tem essa certeza. É porque viver é uma dádiva, né? Eu quero ir pro céu, mas eu espero que seja mais pra frente. Olha só que interessante. Irmão Pedro esperava uma resposta um pouquinho diferente, mas tá bom. Mas isso é o normal dos seres humanos, né? Espera um pouquinho mais na frente. Mas eu também. Eu já tive uma experiência há menos de 2 dias que eu já esperava que chegou a minha hora. Depois eu vou falar para vocês. Eu pela 4ª vez na minha vida vi a morte me encostando. Eu falei, daqui eu saio. Na quarta-feira, vou falar agora, vou falar mais tarde. Falei, não, daqui desse hospital eu não saio. Pensei em minha esposa, meu filho, pensei em vocês, pensei na escola. Falei, seja o que Deus quiser, daqui eu não saio. Mas saí. Graças a Deus. Então, a cada dia que eu acordei hoje, falei, estou aqui. Vivi. Acordei. Milagre. Espero que nenhum de vocês tenha essa experiência de encostar com a morte. É a 4ª vez nos meus 65 anos que eu, pela 4ª vez, vejo a morte encostadinho. Só colocando, fazendo um tapinha nas minhas costas. Falei, não. Aí, quarta-feira, falei, não, agora eu vou. Agora eu vou. Fechei os meus olhos, fiquei 1 minuto. Minha vida passou assim. Eu estava em paz com no meu coração. Falei, não, se é para ir embora, eu vou agora. Mas cuido da minha família. A morte é o Uber nosso, né? É o nosso Uber para levar, né? Todos nós temos a expectativa. Se vier um pouquinho mais tarde, está tudo bem. Eu daria preferência. Mas pelo menos eu, estou falando isso eu, mas como Paulo disse. Eu, Paulo, falo, não é o Senhor, mas agora eu, Luiz Prestes. Se dentro de 5 minutos Deus desejar, vem, eu vou. Estou preparado, estou. Acredite. Estou preparado. Vai ficar mal para minha família? Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa que eu penso, minha família. Cuida da minha mulher, cuida do meu filho, cuida da minha casa. Cuida do resto. Importante é que eu estou bem. Se eu estou bem, graças a Deus, eu não falo isso por falsa modéstia, nem por falsa pretensão. Para mim, partir seria um grande lucro. Não que eu esteja de mal com a vida, mas confesso aos irmãos, para quem já encostou com a morte 4 vezes, se Deus me chamar dentro de 5 minutos, seja bem-vindo. Se Ele desejar me dar mais tempo de vida, glória a Deus, seja bem-vindo. Então, trabalhamos por fé, é aonde eu quero chegar nessa abordagem, por fé, entende? Irmão Fernando chegou hoje aqui, no seu carro, glória a Deus, mas chegou com convicção, não, eu vou chegar. E quantos não chegam? No meio do caminho, bum! Já viu aquele tipo de desastre, né, que acontece a uma pessoa que está servindo a Deus, com a vida no altar? Já ouviu esse testemunho? O camarada está fazendo tudo direitinho, fazendo mais que os outros. E chega num cruzamento de uma rua, sofre aquele desastre que parece coisa de ímpio, coisa de pecador de último grau. E aí o povo de boca aberta, como é que pode? O irmão fulano, dedicado, bom, serviçal, serve a Deus como ninguém. Tinha que ser aquele miserável. Tinha que ser aquele desgraçado. Tinha que ser arrebentado da primeira esquina. Mas justo, irmão. Mas vai saber se o irmão não estava no telefone. Né? Bom, aí são suas pressuposições. Aí vamos. Eu estou chegando aonde exatamente eu queria, né? São as pressuposições. Mas tem um texto no Antigo Testamento que deixa isso bem claro, irmãos. Isso aqui é uma matéria complexa. A apostila é curtinha, mas rapaz, isso aqui faz a nossa cabeça dar 4 aviãozinhos. Tem um texto no Antigo Testamento que diz claramente para mim, para você, para cada um de nós: eu posso jejuar 3 vezes por semana, eu posso dar o dízimo, aliás, como diz o Valdomiro Santiago, eu posso dar o trízimo, eu posso dar rios de ofertas para qualquer igreja, eu posso dar todos os cultos. Se é que uma igreja, eu posso dizer que tem culto de domingo a domingo. Eu conheço 2 ministérios que tem culto de domingo a domingo, e ai do membro que não for, é chamado de herege
e desviado. Mas deixa quieto, não vamos mexer nisso não, que dá problema. Você pode fazer o que julgar ser uma alavanca para a sua salvação, e que não vai guardar você ou a mim de termos infortúnios e desastres. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Agora, estou curioso, mas tem um texto, é um só. Mas parece que os pastores, quando olham para esse texto, é que eles fazem isso aqui, ó. E não gostam nem de falar desse assunto, porque isso fere a teologia da felicidade. Mas onde tem esse texto, pastor? Libera agora o texto, porque eu estou curioso. Eclesiastes, capítulo 9. Aí, quando você e eu lemos esse texto, nos arrebenta ao meio. Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim o que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Hã? Eu nunca tinha lido isso. Alguém já leu isso uma vez? Sim ou não? Mas entenderam? Esse é o detalhe. Uma coisa é ler, outra coisa é entender. Se entendemos, interpretamos. Se não entendemos, ficamos assim. Então eu já dou um entendimento e a interpretação. Nenhum de nós estamos imunes de sofrermos desastres baseado naquilo que fazemos. Os heróis da fé não passaram por tantos problemas e Deus os guardou? Na hora certa, sim. Mas houve momentos que Deus deixou o barco solto e eles se arrebentaram. Olha, quer exemplos? Alguém tem algum exemplo aí que se lembra? Jó. Melhor impossível. E o que Jó fazia que eu e você não fazemos? Era um homem reto e temente a Deus que se desviava do mal. Ai, vamos ver esse texto. De repente é coisa da cabeça do irmão Fernando. Ele está aí para tentar ficar isento, né, das tarefas da matéria. Por isso que ele está jogando o nosso psicológico. Mas para você saber que não é irmão Fernando, mas é a escritura, vamos lá. Jó capítulo 1, versículo 1. Irmãos, não me diga que isso aqui é fácil, não. Isso aqui hoje é quase impossível. Quase. Mas Jó viveu isso aqui na prática. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O que fazia deste homem diferente de mim, de você, de cada um de nós? Olha só. Este era homem, o quê? Sincero. Na minha tradução diz, começa com sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ah, isso é mole. É o quê? Repete. Ah, isso é mole. Mentira. Você pode ser sincero, mas será que você consegue ser reto, temente a Deus e desviar-se do mal? Olha, para pensar. Viver esses 4 ao mesmo tempo. Vamos ser sinceros, irmãos? Difícil. Não está por só com a peneira, não. É muito difícil. É muito difícil. Cada um olha para a sua consciência. Será que eu estou conseguindo ser esses 4? Se você consegue ser esses 4, viver esses 4, você está do ladinho de Jó. E estando do ladinho de Jó, alô, o diabo pode te tocar. Tem pregador que prega em textos fora de contexto. O diabo não pode te tocar. Para lá. Ele pode. Na permissão de Deus, ele pode. Alô? Nós não somos imunes de sermos tocados pelo diabo desde que Deus o permita. Se Deus não permite, glória a Deus, levanta a mão para o céu, agradece a Deus, porque eu e você em nada somos melhores do que os outros. Ah, meu Deus, justo com aquele irmão, com aquela irmã piedosa, mulher de Deus, joelho de camelo, pode ser joelho de dromedário e de rinoceronte. Se Deus permite, acontece. Mas como? Caiu a casa, mataram, morreram os 4 filhos no acidente. Como é que pode? Não peça explicações. Propósito de Deus. Choca? Claro que choca. A apologética explica isso
com muita facilidade. O problema é que nós não temos a leitura ou o entendimento do que está aqui nos expondo. Vamos virar a página? Agora, isto não significa que você deve ter um PhD, mas significa que você deve estar desejoso de dar pelo menos uma resposta para as suas crenças. Se você acha que não pode, então ore a Deus e comece a estudar. Porque queremos dar respostas muito lógicas a situações ilógicas que nos abraçam. A apologética, em resumo, fazer uma defesa da fé cristã. Se você faz isso de alguma forma, você é um apologista ou um apologeta. De fato, nós somos ordenados a sermos apologistas por Pedro. É o que já falamos em 1 de Pedro 3,15. Se Deus lhe ordena que faça uma defesa, então Ele está lhe ordenando a ser um apologista ou apologeta. Por isso você é, queira, quer não, acredite ou não. Vamos então já resumir isso aqui nos slides? Vamos lá. Quem é você? Eu sou o Geilson Amorim, muito prazer. Eu sou Fernando Filho, muito prazer. Eu sou Marisa Barbosa, muito prazer. Eu sou Ruth Melo, encantado. Eu sou Milene Magalhães, que honra, né? Eu sou Alba Gonçalves, estou aqui para iluminar, sou Alba. Sou Pedro Goulart, sou Fernanda Aguiar, sou Luiz Prestes. Quem é você? O que você espera dessa matéria? Pela apologética cristã, o cristão irá aprender a como defender a fé cristã diante de algumas perguntas polêmicas que podem aparecer durante o evangelismo urbano. Sabemos que as missões urbanas são diferentes das missões transculturais. As missões urbanas são as missões das nossas cidades, da nossa cultura, do nosso entorno. Agora, as transculturais são lá do outro lado, já dentro de uma outra cultura. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui com vocês. Ser missionário em alguns países da África é para quem tem chamado, quem tem raça, fibra e peito, porque o negócio é complicado. Na segunda passada eu tive uma visita de um casal de missionários. Pastor Lô me conhece, não sei se é a pastora Fernanda de Ipatinga, Jaqueline, da irmã Rosinha de Ipatinga. Seu esposo, estávamos almoçando e eu fiquei bem surpreso, porque ele falou: não, eu conheço a Jaqueline, o esposo e tal. Eles estão, um casal muito querido, eles trabalharam aqui na Filadélfia de Débora por muitos anos, né, no tempo que também estivemos aqui entre 2000 e 2013, e estão hoje trabalhando já há 15 anos como missionários na Guiné-Bissau. Eles estavam me dizendo algumas coisas que eu já sabia por documentários, né? Por exemplo, a Guiné-Bissau fala português, mas tem 37 diferentes dialetos, porque é um país dominado por tribos, né, por indígenas. Dentro dessas culturas diversas, né, e porque também fala 37 dialetos, são 37 culturas diferentes. Eles estão lá há 15 anos. Eles assim, ficaram muito chocados que eles foram num recantozinho bem no interior, bem afastado, né, da capital. A cidade chama-se Bissau, a capital de Guiné-Bissau. Aí viajaram bem para o interior, quase tocando o Senegal. Eles estavam falando: pastor, nós chegamos numa igreja que eu e a Jaqueline não acreditamos. E quando olhamos assim: uau, que negócio é esse? As irmãs louvando a Deus, todas desnudas daqui para cima. E a irmã Jaqueline ficou tão escandalizada que ela pegou uma toalha que ela tinha, por coincidência não, na sua bolsa, e tentou cobrir os seios da irmã. A irmã se ofendeu: o que é isso, minha irmã? Isso é coisa de prostituta. Falou em dialeto. Aí o esposo dela, que é natural de Guiné-Bissau, traduziu o dialeto. O que ela me disse? Isso é coisa de prostituta. Como assim? Eu fui cobrir os peitos dela? Não, isso é coisa de prostituta. E aí o pastor colocou a mão na cabeça, o pastor da igreja, falou: Deus, o que está acontecendo aqui? Que tumulto é esse? Aí chegou para um irmão que é de Guiné-Bissau, mas é de outra tribo, né? E o irmão falou: não faça isso. Só as prostitutas que se cobrem nesta área. A irmã que é brasileira, a irmã Jaqueline, meu Deus, aonde nós estamos? A igreja cheia com mais de 400 pessoas, das quais 30% mulheres, todas com seios à vista. É fácil ser missionário em uma região assim? Não é. Não é.
Na cabeça deles isso é totalmente normal, porque é uma cultura. Estão me acompanhando, gente? Isso é uma cultura. Agora, para nós ocidentais, caramba, entrar numa igreja e ver 200 mulheres de serem expostas, louvando a Deus, agradando-se, o negócio para nós é estranho, é chocante, é perigoso. O homem que tem maldade da cabeça aos pés, quando olha aquilo, opa, é uma churrascada à vista. O libido vai lá, com todo respeito, a 2.000 por hora. O cara fica louco. Opa! Irmão, que dá glória a Deus, hein? O que? Começa a falar em mistério lá de baixo, não de cima. Gente, uma coisa chocante. Eles contaram vários testemunhos que tem lugares em Guiné, é um paísinho assim, ó, é um tiquinho de país e nada. Mas tem lugares que não se pode trabalhar. Por quê? Porque a cultura é muito chocante, é muito agressiva para aquilo que nós conhecemos. Então, para vocês verem que não é nada, nem para os missionários locais nativos, porque é um país pequeno, mas multicultural, é complicadíssimo trabalhar. Agora, imagine um brasileiro que vem de um país gigante, de 27 estados, 27 culturas, quer se enfiar dentro da África e ainda quer ensinar a ser crente. Não funciona. Sai de lá patada, entende? Tanto que eles explicaram para o pastor, aqui os brasileiros só têm feito vergonha. Como assim? Querendo colocar por goela abaixo a cultura brasileira. E aqui não funciona. Aí a pergunta, como é que muda isso? Não se muda. O evangelho que aos pouquinhos vai trabalhando na consciência, ensinando o quê? Valores morais, que a cultura então daquele lugar não ensina, mas a palavra de Deus que liberta ensina. E agora? É por força? É por violência? Não. É pelo Espírito. É difícil. Seja sincero, é fácil ser missionário nessas regiões? Nem um pouquinho. Então tem que ter muito chamado e, acima de tudo, muito tato. Muito discernimento da parte de Deus. Nas missões urbanas temos acesso a várias tribos urbanas. Quem são os membros das tribos urbanas? Ateus, agnósticos, outras religiões que com certeza essas pessoas irão nos pôr à prova com perguntas sobre a nossa fé e críticas à nossa fé. Aí então está a importância de ter aula de apologética cristã para que os alunos saibam como se portar em uma situação de teste e como defender a sua fé e através da fé consiga evangelizar. E claro, sem se tornar arrogante, porque essa defesa é diferente, não é uma defesa de debate, mas sim para evangelizar. Uma coisa que eu particularmente, Luiz Prestes, me dá nos nervos, é que alguém me convide para fazer debate bíblico. Primeiro, a Bíblia não é um livro para ser debatido, é para ser um livro pregado, ensinado e crido. Porque o debate geralmente coloca o quê? Questionamento. E todo questionamento abre uma porta para o quê? Dúvidas. Se eu vou debater um tema bíblico, o correto não seria debater, mas avaliar. Eu já conversei isso com vários pastores. Não use essa expressão debate bíblico, porque soa mal. Avaliação seria mais apropriado. Temos que avaliar sobre A e B assunto. Agora, debater, como querer gerar o quê? Confrontação. É o que mais tem, irmãos. Crente se confrontando contra crente. É o que o diabo está assim, ó, aplaudido com gosto. Que bom que aquele ministério está se chocando com aquele e assim por diante. Não é isso não é união, isso é divisão. O rei eu fico com aquela palavra que Paulo falou para Timóteo: fuja desses debates, né, ou discussões tolas que não vai te levar a nada. Não está edificando, não está dando crescimento, não está trazendo libertação. Está trazendo confusão. Hoje que a internet está trazendo confusão para quem não conhece a palavra. Ou sobretudo para os que não conhecem a palavra. Então, meu Deus, estamos vivendo, irmãos, uma época gravissimamente difícil e as pessoas não têm uma gota de noção do que é uma apologética sadia. Vamos lá. Uma visão rápida e breve. Entender o tempo de hoje é a ferramenta-chave para qualquer discussão apologética. Vem cá. Alguém está aí criticando o presidente Donald Trump para lá e para cá. Alguém está percebendo isso? O homem está sendo chuva de críticas. Quer saber hoje o pior lugar para você viver nos Estados Unidos? Adivinha? Vamos lá.
pior lugar hoje para se viver nos Estados Unidos? Não adivinha? Flórida. A imigração só em 15 dias já bateu 4 vezes no meu condomínio. Já bateu 2 vezes na minha porta. Eu tive que até brincar de novo, again. Why again? Last week, same time, again. E os caras sabem quem sou, sabem quem é minha família, sabem quem mora dentro da minha casa. Vem cá, fala lá, vai direto, fala o meu nome da minha esposa, o nome do meu filho, e fala bonitinho. Israel Levi Gabriel Macena nasceu em Posadas, Argentina, 28 de agosto de 1996, DNI 39.890.666. É impressionante, eles falam direitinho os números de todos os seus documentos. Aí eu pergunto, por que eles fazem isso? Para testar a cada um de nós, para ver se a gente cai em contradição. Tá uma zona de terror. Flórida hoje é terror. Mas não tem um ditado? Quem não deve, não tem. Aí que tá. Então a gente está chegando à conclusão que muita gente que está devendo está correndo assim, ó, como o diabo corre da cruz. O negócio está sério. Eu não imaginava que teria tanta gente irregular com o governo dos Estados Unidos e esse lugar fosse Flórida. Não sei como está aqui. Aqui deve estar um pouco mais calmo. Tá de boa. Me corrijam. Aqui tá de boa. Está de boa. Parece que Massachusetts também está meio calmo. Mas Flórida, Georgia... Massachusetts não está muito, não. Depende um pouco da região. Na parte para Connecticut, Springfield está tranquilo. Mas na grande Boston está um pouquinho efervescente. Outro lugar que eu tenho informação que está bem tranquilo é Rhode Island, que é um estado pequenininho, não tem muitas confusões. Mas New Jersey está bem tumultuado. Maine está bem tumultuado. Perdi 2 alunos de Maine, uma na cidade de Bangor, outra em Augusta, foram presos semana passada. As esposas me chamaram no telefone, eu falei, pastor, meu marido não vai estar mais nas aulas. Qual o problema? A imigração entrou em casa e levou ele e o algemou. Deixou 5 filhos. Aí eu perguntei, irmã, com todo respeito, o que seu marido fez? Deveu 2 cortes de imigração. Ah, está explicado. Então o que está acontecendo, irmão? Vou resumir para você entender, porque eu estou tocando esse assunto que está hoje angustiando a nação. Se alguém está devendo alguma coisa, não tem jeito. Me permite usar uma frase? O tio Trump vai passar a vassoura. Vai passar o cerol e vai cortar tudo. Aí vamos olhar o lado lógico da coisa. Quem está devendo vai ser arrastado fora desse país, queira ou não queira. Mas quem está bem caminhando na linha, glória a Deus, fica tranquilo. Nada vai acontecer na tua casa. Amém? Amém. Amém. Caramba, esse amém foi intimidador. Amém. Estou numa situação complicada, irmão. Se você... Não estou aqui para saber da vida de vocês. Falo com muito respeito. Mas tem alguém devendo aqui alguma coisa, corre logo e regulariza. Corre, pede graça de Deus, regulariza, porque tem ainda tempo. Porque quem está devendo alguma coisa... Então, por que o presidente Trump está sendo hoje crucificado? Porque ninguém está entendendo o que ele está fazendo. Você está entendendo o que ele está fazendo? Alguém está entendendo o que ele está fazendo? Você viu aquela profecia que apareceu? Está limpando o país dos delinquentes. Está machucando, gente? Está doendo? Claro. Está chocando a opinião pública. Famílias perdendo seus pais, crianças sendo abandonadas. Mas aí, o que a criança tem culpa nessa situação? Já que o problema é com os adultos, com os pais. A lei da semeadura e da colheita. Se os pais semearam mal, é fatal, as crianças vão colher. E agora? Que culpa tem as crianças? Não tem nada. Mas, e sabe o que vai acontecer? Vai ter uma reforma migratória. Alguém está sabendo disso? Não. Já estou sabendo. Vai ter uma... Está tudo num cenário de grande injustiça, mas depois dessa limpeza, escreve. Não sou eu que estou profetizando, não. Já conversei com 4 advogados. Vai ter uma reforma migratória assim. E você vai ter que levantar a mão e dizer, graças a Deus. Tristes, porque muita gente está sofrendo. E até de maneira, entre aspas, injusta. Por quê? Porque é tudo consequência de alguém que deixou o quê? Um cabo solto. Já ouviu falar dessa expressão, cabo solto? Se você deixa um cabo solto, não tem jeito, é um cabo desencapado. Vou colocar a mão... vai dar um choque elétrico. Então tem muita gente sofrendo desnecessariamente, por quê? Por ações cometidas lá atrás.
que vem revelado. Nós estamos com um aluno que foi preso há 29 dias pela imigração. É pastor de uma igreja de 265 membros em Porto São Lúcio. A família tem desespero. Eu perguntei, irmã Sabrina, o nosso advogado está cuidando do processo. Tem uma coisa errada. O que o pastor Anderson fez? Claro, é constrangedor fazer esse tipo de pergunta. Até que disse, não, o problema não foi o Anderson, o problema foi o advogado que veio antes do Dr. Roberto. Oh, então o camarada fez uma mancada lá atrás e foi estourar agora. Exato. Uau! Aí o nosso advogado, que alguns de vocês conhecem, o Dr. Roberto, está se empenhando desesperadamente para tirá-lo lá da prisão de imigração de Miami. Mas tudo por quê? Foi lá atrás, foi feito. Mas o que tudo isso tem a ver com apologética? Temos que entender isso aqui, ó. Para entender o hoje, seria preciso entender a história passada. Tudo que está acontecendo hoje, nesse país, ou até mesmo na minha e na sua vida, tem uma consequência lá atrás. Ó, alguma coisa lá atrás foi feito mal, ou foi semeado mal. E a apologética é interessante, né? Ela nos leva a olhar um pouco para trás. Um resumo mesmo do passado do a seguir a você. Vamos lá então. Talvez a primeira grande marca da sociedade de nível de pensamento foi a filosofia grega. A filosofia grega pode ser dividida em 3 fases: período pré-socrático, socrático e helenístico. Quando eu estou falando de socrático, eu estou falando de quê? Alguém imagina? Ó, Sócrates. Depois de Platão, alguém já ouviu falar de Platão? Sim. Foi um grande filósofo grego. Depois de Platão, esse é o segundo maior filósofo, Sócrates. Platão é muito conhecido, mas pouca gente conhece Sócrates. Por isso que estamos falando aqui, né? Do período pré-socrático, do período socrático e o helenístico. No período pré-socrático, a filosofia foi utilizada para explicar a origem do mundo e das coisas ao redor. Os pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, buscavam um princípio que deveria estar presente em todos os momentos da existência de tudo. Os principais filósofos desta fase foram, talvez alguns de vocês já ouviram falar deles, ou talvez vocês não conheçam nenhum deles, mas eu sou obrigado a ter conhecido a todos eles. Ó. Prazer em conhecê-los. Eu conheci um, porque eu tenho um livro de todos eles, todos. E interessante você conhecê-los. Olha lá. Tales de Mileto, o pai da geometria. Já ouviram falar dos anagramas? Alguém já ouviu falar dessa expressão? Anagramas. Obra de Tales de Mileto. Tá? Faça uma pesquisa. Quem foi Tales de Mileto? Foi grande amigo de Pitágoras, né? Para quem não sabe, Pitágoras foi o criador do famosíssimo, ó, o que é isso aqui que estou escrevendo? Vamos lá, se você consegue ler. Alô? Alguém está descobrindo o que é isso aqui? É um teorema de Pitágoras. Ô, minha irmã! 50 para cima. Olha. Fala sério, irmã Marisa. Eu falei com ela para abrir a boca, ela ia com Eu sei que a senhora tem potencial, só que a senhora está igualzinha a Lázaro. Lázaro, sai para fora. Marisa, sai para fora. Ô, irmã Marisa, acho que a senhora tem que fazer umas aulas com Lázaro. Sai para fora. É o teorema de Pitágoras. É o teorema de Pitágoras, que é o famoso número π. Alguém se lembra? Sim. Tem em mente? Aham. Canta. Canta lá o número π. Vamos lá. Ai. Eu dou 100 para a senhora. Não lembro. Ô, pastor, que tem isso com a apologética? Tudo e nada. Eu vou dar para vocês o número π. Ó. 3, 14, 15, 22, 97, 81. Tinha que memorizar, irmãos. Fui repetir 3 anos seguidos na faculdade de matemática e física. Eu fiquei com tanta raiva que fui obrigado a memorizar. Você é grego. Hein? É grego, o número π. Concordo com a senhora. Esse é o número π. Porque essa é a letra do alfabeto grego chamada π.
E a tradução em geometria é esse abençoado número. Também tem o teorema de anagrama, tem o teorema de Tales de Mileto, que são 12 a 25 números seguidos. Para você ter uma ideia, o camarada que se forma em física e matemática tem que ter tudo isso na cabeça. É coisa de doido. É. Mas qual é a funcionalidade? São os cálculos feitos na construção. Arquitetos e engenheiros têm que ter tudo isso na cabeça. Eu tenho uma sobrinha que mora no Novo México, chama-se Rebeca, tem 30 anos. Você conversa com ela, assim, naturalmente, enquanto eu estou falando aqui com vocês, ela consegue falar todos os teoremas, todas as equações de primeiro, segundo, terceiro grau, todos os números matemáticos. Eu falei, Rebeca, para, eu já estou entrando em diarreia cerebral. É assustador. Ela fala com a maior naturalidade, mais de 60 códigos, ela tem tudo na cabeça. É um gêniozinho, né? O coeficiente de inteligência dela foi testado 4 vezes. Deu 553 a primeira, 615 a segunda, e por último ela fez agora, 6 meses atrás, 710. Mas é calma, pensa uma pessoa calma, quase parando, assim, quase dormindo. Mas ela, mesmo de olho fechado, ela conversa com você, diz, é uma mente impressionante. Eu falei, menina, me dá 1% do teu cérebro que eu vou ser mais feliz. Ela, tio, não zomba de mim não, eu sou a pessoa mais tapada do mundo. Se você ser tapada, meu Deus, o que eu sou? Eu sou um micróbio eu sou um micróbio de tapado. Fala sério. Vamos lá. Mas vamos lá. Heráclito, Anaximandro, Xenófanes, Parmênides, toda essa turma aqui, irmãos, eu conheço. Eu tenho dezenas de livros deles. É a coisa mais louca, né? Para você entender a filosofia, né? Isso é uma matéria do bacharel chamada História da Filosofia. E queiramos ou não, quando se estuda a história da filosofia... E o que é que eles estão fazendo aqui na apologética? Irmãos, boa resposta agora que eu vou lhe dar. Embora eles eram filósofos e matemáticos. E na antiga Grécia, filosofia e matemática andavam assim, de mãos dadas. A coisa mais louca. Todo bom filósofo era um bom matemático. E todo bom matemático era um filósofo. Dá para entender isso? Nos dias de hoje não dá para entender. Mas na antiga Grécia, os camaradas, como diz a garotada hoje, eram massa. Porque eles associavam duas matérias que na nossa visão hoje não tem nada a ver. Nada. Mas todo filósofo era um excelente matemático. E todo matemático era um excelente filósofo. Por isso que a influência da Grécia Antiga foi massacrante em cima do Império Romano. E o Império Romano absorveu e passou uma parte dessa filosofia para a nossa civilização nos dias de hoje. O período socrático foi caracterizado pela mudança em relação ao objeto de estudo da filosofia, passando da metafísica. O que é metafísica? O mundo das deduções, o mundo do imaterial, não é? Ou seja, não é o mundo da matéria. Eu sei que isso aqui, é duro, é acrílico, é transparente. É o intangível. Irmã, continua, irmã. Deixa o fluir de Deus na sua vida. É o tangível. Mas a metafísica não trabalhava e nunca trabalha com o tangível. Mas o período socrático tirou do intangível para o tangível, ou seja, para dentro do homem. Esse caráter antropológico, ou seja, que tem o homem como centro, se deu através dos 3 principais filósofos gregos. Se puder anotar isso aqui, interessante. Sócrates, Platão e Aristóteles. São as colunas da filosofia grega. O período helenístico compreende desde o final do século III a.C. ao século II depois de Cristo. Essa fase foi marcada pela associação. Muda. Aí nós estamos chegando no porquê da apologética. Por quê? Porque estão falando da base lá atrás, no passado, até chegar à visão hoje, contemporânea, moderna, da apologética cristã. Então, a partir do século II depois de Cristo, ou seja, dentro dessa fase, e que veio então a associação da visão cristã à filosofia, passando a crer em soluções individuais do que coletivas. Entre os filósofos deste período, aí são quase todos eles romanos. Olha que interessante, né?
Nessa primeira fase veio a base dos três importantes: Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois veio o período helenístico, que é um sortido de muitos filósofos que lançam as bases da apologética cristã. Aí, mais à frente, essa apologética ganha raízes que desembocam o que? Em cima dos filósofos romanos. Aí mencionamos Marco Aurélio, que foi um importante imperador romano, perto dos anos 185 depois de Cristo. Sêneca, amo Sêneca, ele parece um crente. Quando você lê as obras de Sêneca, você pensa que é um discípulo do apóstolo Paulo, mas foi um grande orador e apologeta cristão. Temos Epípeto, Lucano, Pirro de Elis, Antístenes, Diógenes de Sinope, e aí vai. Se você quer entrar um pouquinho à frente nessa matéria, que é apenas uma sugestão, não uma obrigatoriedade, olha esse site aqui, ó, www.mundoeducação.com/filosofia grega HTM. Aqui você vai ter muitas informações destes filósofos, como também desses, e qual a influência que eles deram ou contribuíram para dentro da apologética cristã. Vamos lá. Depois de um longo período de trevas na Idade Média, isso aqui para você entender até que ponto a apologética ela ficou na prateleira, na geladeira, guardadinha. Aí de repente, bum, teve aquele despertamento. Então foi entre a conquista de Roma pelos Hérodos em 476 d.C. e a conquista da cidade de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1456. Aí vem a reforma, ou a ideia moderna, ou a era moderna, e nela destaca, os 4 principais fatos da história da humanidade que deram o quê? Um desabrochar fantástico na apologética e na apologética cristã. A reforma protestante, que se deu em 31 de outubro de 1517, a Revolução Francesa, que aconteceu em 4 de julho de 1789, a Revolução Industrial, começando na Inglaterra, que foi de 1760 a 1840, e o movimento iluminista, trazer tudo à luz da explicação. Dentre os movimentos, os representantes do movimento iluminista, eu destaco 2. O mais incrédulo de todos, mas foi importante para se levantar o quê? Uma visão da apologia cristã, da apologética, em defesa da fé cristã. Menciono a John Locke, que viveu entre 1632 e 1704, foi inglês. Ele acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo. O empirismo ele é baseado numa ideia de um outro filósofo francês do século XVI que dizia: penso, logo existo. Alguém já ouviu falar disso? Essa frase? Penso, logo existo. Então foi um filósofo francês do século XVI. E aí John Locke se baseou nessa ideia do empirismo. Aí vem o outro, esse é francês, Voltaire, que viveu de 1694 a 1778. Isso aqui era um verdadeiro gadareno. Por quê? Porque ele tinha nojo, ele tinha aberração, ele tinha a rejeição à palavra de Deus. Mas ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica à intolerância religiosa. Era um ateu assumido. Mas a ironia da vida, né? Ele mandou queimar 55 mil exemplares da Bíblia em 1768 no centro de Paris. Ele ria, aquela pira de fumaça, aquelas coisas horríveis. Imagina 55 mil exemplares da Bíblia, tudo montadinho. Ele manda fogo. Levantou aquela coluna. Paris ficou com aquela coluna de fogo queimando por quase 4 dias. E ele feliz da vida. E ele dizia: em 50 anos esse livro vai desaparecer. Só que ele esqueceu de um negócio. 10 anos depois, em 1778, numa casinha, num chateau pequenininho no interior da França, perto de Versailles, ele estava agonizando, né, de úlcera no duodeno. Estava a ponto de morrer. E aí estava um dos seus camareiros com um livro preto à altura do ventre, e estava de cabeça baixa todo o tempo. Claro, estava orando,
pelo seu patrão. Ele gritou em francês: que livro é esse? E o camareiro, com medo de sofrer uma retaliação, respondeu humildemente: é um dos exemplares que eu salvei daquele grande incêndio que o senhor proporcionou há 10 anos atrás. Voltaire se encheu de ira, mas foi o seu último suspiro de vida. Ele levantou o seu punho direito para o céu, com os olhos estatelados no teto. Ele gritou forte: Je me vicié, Galileu, tu me venceste, Galileu, e morreu. 3 anos depois, a casa de Voltaire e o quarto onde ele morreu se tornou a sede das Sociedades Bíblicas da França. Hoje é a sociedade bíblica do mundo que mais produz Bíblia em 112 idiomas para todo o mundo. 5 milhões de exemplares por mês. Uou! Eu estive pela primeira vez na casa de Voltaire e chorei de alegria. Falei: Senhor, o cara que queimou 55 mil exemplares num dia da tua palavra tinha que estar vivo para ver que dentro da casa dele são produzidas 5 milhões de Bíblias por mês, em 115 idiomas espalhados por todo o mundo. Irmão, não tem jeito não. Ele disse que a Bíblia ia desaparecer em 50 anos, ele desapareceu em 10 anos. E a Bíblia continua ainda de pé. Você glorifica a Deus por isso? Aleluia. Ih, você está fraco, está desanimado. Ei, papai. Glória a Deus. Tem coisas que não há nem necessidade de defender a palavra. A própria palavra por si já se autodefende. E ai de nós se brincarmos com este livro. Que Deus tenha de nós misericórdia. Aí veio outro gadareno, outro confuso. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Ele defendia a ideia de um Estado democrático que garante igualdade para todos. Foi através de Jean-Jacques Rousseau que veio a grande, poderosa ideia da Revolução Francesa, né? Voltaire influenciou, mas mais forte que Rousseau não. Tanto que ele idealizou uma bandeira, e essa bandeira colou na época da Revolução Francesa. Igualité, fraternité, igualdade, fraternidade, esqueci o terceiro, né? Igualdade, fraternité, igualdade, fraternidade, me veio à memória, são 3, né? Que mostrava que o homem nasce para ser igual e todos são iguais diante de Deus e diante da sociedade. Aí veio outro gadareno, mais complicado ainda, Montesquieu, também francês, 1689-1755. Ele defendeu a divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário. Alexandre de Moraes, claro, não existia nessa época, né? Mas se conhecesse Montesquieu, ele teria um pouquinho de respeito, ou talvez não, porque hoje quem manda no Brasil é esse aqui, ó, é o poder judiciário. Talvez Alexandre de Moraes estava aí na lista, né? Fosse naquela época. De alguma maneira, talvez. De alguma maneira. Desculpe interromper, só me entrega uma cortina aqui. Amém. Fica na paz. Seja bem-vindo à nossa nova palavra. Porque um dia eu estou no medo também. Amém. Obrigado, meu irmão. Pois tudo. Vamos lá. Aí temos um outro, esse, por incrível que pareça, irmãos, por que a gente está entrando nesses detalhes? Para você entender a base, da onde veio a visão da apologética. Parece que a gente está estudando alguma coisa ligada à filosofia, mas vamos parar para pensar. A apologética e a filosofia estão muito ligadas. Immanuel Kant, 1724-1804, importante filósofo alemão, desenvolveu seus pensamentos nas áreas da epistemologia, ou seja, ele defendeu a veracidade e a realidade das epístolas que estão nas Sagradas Escrituras, a ética e a metafísica, né, que é a visão do imaterial. Dará a base teórica para 3 grandes médicos e políticos: Hegel, Freud. Alguém já ouviu falar de Freud? Sim. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e Marx. Quem já ouviu falar de Marx? Também. Karl Marx, o pai do socialismo comunismo. Pastor, aí, inclusive acho que é Miller, né? É um apologeta que ministrou para Freud, né? Nos últimos momentos da sua vida. Repita, por favor. É um apologeta ministrou a ele nos últimos momentos da sua vida. A quem? A Freud. A Freud, sim. Sim, está provado que Freud teve muitas oportunidades para ter um encontro com Jesus.
assim, historicamente falando, não se sabe se ele fez uma decisão para Cristo, mas nos últimos momentos da sua vida, Freud foi ministrado por um grande apologeta da época. Mas segundo a história, ele fez assim com o apologeta, mandou ele calar a boca. E Freud estava se retorcendo de dor. Se ele abraçou a oportunidade, isso a eternidade vai nos dizer. Eu tenho falado com Deus. Quando eu chegar no céu, eu vou procurar 3 camaradas lá. Salomão dele. Não, Salomão já não. Quero ver se Hitler está por lá, Karl Marx, né, e Freud. Esses 3 eu quero saber se chegaram lá. Se chegaram, quer dizer que eles aproveitaram a oportunidade. Agora, é para ficar de boca aberta, né? Se você chegar no céu e ver Adolf Hitler. É de ficar de boca aberta. Mas a salvação não é pela graça? Sim. Não é por mérito. O cara fez o que fez, arrebentou, matou mais de 6 milhões de judeus. E se a gente encontrar ele no céu, muita gente vai dizer, ué, o que você está fazendo aqui, camarada? Basta poucos segundos de arrependimento. Aí tá. Não depende de nada do que eu faço, mas depende de tudo que Cristo fez por nós. E o preço é simples. Crer. Creu, pagou toda a nossa vida errada. Agora também tem o lado contrário, né? Eu, meu irmão, cada um de nós nos esforçamos até ter uma vida reta. Eu perco tudo em 1 segundo. E agora? Como é que fica? Perder tudo em 1 segundo ou ganhar tudo em 1 segundo? Aí eu fico com o Eclesiastes 4:10. Melhor o final do que o começo de todas as coisas. Então, meu irmão, batalha pelo final, não batalha pelo hoje, batalha pelo final. Ou seja, trabalha de tal maneira que você está enxergando, ó, tá vendo onde está aquela parede? Trabalha de tal maneira que você sabe que vai chegar lá naquela parede. Porque tem muita gente que está parada aqui, ó, só olhando para os 2 pezinhos, só olhando para o hoje. Eu já aprendi na Bíblia a trabalhar pelo amanhã, ainda que o dia de amanhã pertence só a Ele, mas Ele nos dá sabedoria e discernimento para ter a perspectiva do nosso final. A gente não tem a visão exata do que vai ser o final, mas nós temos por fé, aí entra a apologia e apologética, por fé, sabemos que batalhando, fazendo a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele e vai nos levar o quê? No final. O que perseverar até O fim. o fim, irmãos. Hoje você pode dizer, estou salvo. Hoje o irmão Fernando Filho pode dizer, eu estou salvo. Mas quem garante que lá na frente o irmão vai estar salvo? Aí o irmão entra com a fé. Não, eu vou batalhar, eu vou fazer a minha parte. E Deus, por sua misericórdia, vai me levar até o fim. Estou entendendo, gente? Sim. Essa matéria é profunda demais. Vamos lá. Depois da era da luz, ou do iluminismo, veio um período de pessimismo. Olha que loucura. Aí o povo chegou à conclusão que não era nada daquilo que esses filósofos e religiosos ensinavam. Aí vem Nietzsche, 1844-1900. Vem Schopenhauer, 1788-1860. E vem Kierkegaard, esse de origem sueca. Pensa em 3 camaradas oprimidos. Tudo que você lê é tudo... Não vai dar certo. O homem nasceu para ser um perdedor. Tudo que o homem fizer, ele vai falir. Olha, é um negócio para trevas. Mas é interessante você conhecer as obras deles para você entender o valor da fé, mesmo no meio das trevas, mesmo no meio da morte. Se formos olhar pelo lado lógico, Lázaro morto 4 dias, tinha sentido Jesus estar ali? Não. Pelo lado lógico, tinha sentido? Não tem sentido, gente. Quem é doido? Tipo, para um cemitério, sabendo que tem um corpo ali, já há 4 dias cheirando mal. Tem que ser muito louco. Ou cheio de muita fé. Alguém aqui já presenciou a ressurreição de mortos? Não. Que pena. Já presenciei 2. Pensa numa coisa doida, louca. Tenta mentalizar como é que é o negócio. A primeira foi uma coisa muito louca. Uma criança de 9 anos morreu de gangrena no esôfago, cheirava mal, já estava já esverdeada. A tristeza. E veio uma irmãzinha, pequenininha, baixinha. Eu não sabia se era uma criança ou uma irmã, mas quando ela se virou, o rosto já de uma senhora de uns 40, 50, mas pequenininha. Entrou com um raminho de flores, colocou assim, na altura do tórax da criança, colocou a mão na testinha da criança e só fala essa frase em voz baixa. Em nome de Jesus de Nazaré.
levanta-te e anda. Quem estava perto ficou tudo assim. Olha que a curiosidade humana. Ih, não aconteceu nada não, esquece. É doidinha da cabeça. Ela saiu da mesma maneira que ela entrou, assim, tranquila, foi. No que ela, irmãos, a coisa mais incrível, ela cruzou a porta. No que cruzou a porta, a criança espirra 3 vezes e se assenta. Tenho sede. O povo ficou doido. Uma capelinha que tinha umas 80, 90 pessoas, sai todo mundo correndo, umas 10, 15 ficaram, entre elas eu. E eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Jesus, que coisa linda. A família caiu em prantos em abraçar a criança. Mas a coisa mais fantástica. Gente, não tem descrição. Para você ver uma pessoa ressuscitada, não tem descrição. Não tem descrição. A segunda vez foi meio cômico. Um pastor com seus 73 anos de idade, ele morreu de câncer, já estava em estado de putrefação e tiveram que manter o caixão fechado. Está fechadinho. A esposa se abraçou ao caixão, chorava. Pedro, chamava-se Pedro, né? Pedro Rogério, volta. Uma criança de 7 anos se aproxima do caixão na ponta e coloca a mãozinha assim na ponta do caixão. Imagina, mentaliza o caixão e a ponta. Ela bate 3 vezes assim. E só disse isso, 7 anos. Jesus Cristo te dá vida. Só isso. Saiu, pegou na mão do pai e da mãe, cruzou a porta, o que acontece? O caixão fechado. E começa a tremer, ninguém entendeu nada. Que doideira é essa? 3, 4 homens vieram, irmãos, ninguém entendeu nada. Eu saí correndo. Irmão, foi um negócio estranho. Aí 3 pessoas, vamos abrir, está acontecendo alguma coisa doida aqui. Desatarrachado, estava vivo. Havia ressuscitado. Irmão, eu oro a Deus que antes da vida de Jesus você veja alguma coisa parecida. É a coisa que, olha, enche de temor. Você cai de joelho, você chora, você entra em parafuso. E a gente pensa que a gente já viu tudo a nível do poder de Deus, nós não vimos nada ainda. Imagina o povo de Israel ver uma coluna de água dos 2 lados e o mar em seco. Isso não dá para pirar. O mar fazer isso. É uma viagem. Dá para pirar, dá para enlouquecer qualquer um. Porque nós, infelizmente, vamos ser sinceros, irmãos, não estamos acostumados com milagres. Oramos, pedimos, clamamos, suplicamos. Senhor, faça um milagre. Mas para ver milagre tem que acontecer o que antes? Biblicamente falando, para acontecer um milagre. Não. A fé ela é uma alavanca. Mas ela não depende 100% para acontecer um milagre. Interessante. Não. A gente pensa que milagre só funciona com unicamente a ação da fé. Mas a Bíblia nos mostra que muitos milagres foram feitos sem a fé. Foi Deus ao direto. Mas para acontecer um milagre, o que é necessário? Primeiro, vocês usaram a lógica. Fé. Isso é lógica humana. Mas para ocorrer um milagre, o que é necessário? Tem que ter alguma coisa antes do milagre. Vida com Deus, consagração. Não. Antes. O irmão está usando a lógica humana. Visualizar. Não. Tem algo que vocês estão esquecendo. Nenhum milagre acontece sem antes vir algo. Primeiro. Gente, será que vocês conseguem esquecer algo que a Bíblia diz com toda clareza? Poder no nome de Jesus. Não. Vocês estão falando resultados, consequências. Qual é a causa? Para existir um milagre tem que ter algo. Ali, ó. Isso aqui. Sempre, todo milagre tem uma causa. Sem essa causa não vai acontecer o milagre. De jeito nenhum. Tipo, o homem estava morto e foi lá e ressuscitou. Algo impossível. Está esquentando. Mas vamos lá, vamos traduzir para uma outra frase mais fácil. Mais explicável aqui dentro. Ela falou do impossível, mas vamos lá. Um desafio. Mais do que isso, um pouco mais. Uma prova. Mais do que isso. O Senhor permite as coisas acontecer. Está esquentando, vamos lá. Solta. Era um milagre para aquela pessoa, muitos para os incrédulos, que muitas vezes não creem, para eles crerem realmente que Jesus ressuscitou. Um milagre sempre é antecedido pelo caos. Enquanto não estiver o caos presente, esqueça-se. Quando está tudo bem, ocorre milagre? Não.
Tá tudo andando em vento em polpa. Tua conta bancária está vazando dinheiro por todos os lados. Geladeira está entupida. Você abre a geladeira, é um tal de cair fruta, carne, frango. Quando tem abundância no teu freezer, o freezer está tão entupido que você não consegue nem fechar a pontinha. Será que dali vai vir milagre? Não. O milagre é quando faltar tudo da tua casa. Quando faltar saúde, quando faltar paz, quando faltar alegria, quando faltar o dinheiro. Quando tiver tudo arrebentado. Olha aí. Aí vem o milagre. Senhor, faz um milagre na minha vida. O que você está querendo dizer para Deus? Vou permitir que tudo se arrebente na tua vida. Nunca ninguém parou para pensar nisso? E muitas vezes tem tudo, hein? Está pedindo milagre. E olha, eu não vou... Aí é outro assunto, irmão, que eu não quero entrar nessa fase. Tudo e está pedindo milagre aí. Tem tudo, não sabe o que está pedindo. Sabe por que não sabe o que está pedindo? Porque não conhece o básico das Escrituras. Ninguém que quer ter tudo vai pedir milagre. Milagre é consequência de caos. Alguém está precisando de milagre? Mas nunca ninguém tem tudo. Não. Nunca tem. Quando tem muito dinheiro, tem menos saúde. É verdade. Nunca ninguém tem tudo. Vamos lá, alguém aqui precisa de milagre? Vai ter. Eu preciso. Eu preciso de 3. Um deles eu preciso até quarta-feira. Temos aí também. Eu preciso de 3. Só eu estou precisando de milagre? Alguém está precisando de milagre aqui? Mas a presença. Eu estou precisando de 3. Vamos orar. Se não acontecer até quarta da... Tô falando sério, não vou entrar em detalhes. A minha casa vai cair. Literalmente. Até quarta. Se não aparecer esse milagre, eu já falei com minha esposa, calma, mulher, tranquiliza. O primeiro Deus já deu, né? Já me livrou da morte. Jesus chega na hora certa. Jesus chegou na beira do tanque de Betesda. Olha o espírito de pregação, está entre nós aqui hoje. Na hora certa. Eles estavam ali, ó, esperando o anjo descer para movimentar as águas. Não tinha ninguém que pegasse ele e jogasse lá dentro. E Jesus chega e fala para ele assim: quer ser curado? Pega a tua cama e leva. Ali estava impossível a situação daquele homem. Não tinha ninguém, nem para ajudá-lo, nem para dar nenhuma solução. Gente, vamos resumir? Quer milagre? Espera primeiro a coisa cair, quebrar, arrebentar. Pronto. Não peça milagre enquanto a coisa não estiver acontecendo assim na No sua vida. Brasil, eu comprava no cheque pré-datado. E aí, quando chegava o Senhor, e olha, eu só vivia na oração. O Senhor esperava chegar 2 dias antes para ele enviar o milagre. Eu falava assim: Deus, Mas o irmão, oh Deus, o Senhor briga comigo. o irmão é sortudo. Comigo é 2 horas antes de estourar a bomba que eu recebo o milagre. Geralmente, não vou mentir não, Deus sabe, Ele sabe. A única vez que Deus me deu um milagre foi 4 horas antes de arrebentar a corda. 4, geralmente sempre é com 2 horas, 1 hora, 25 minutos. Minha esposa: Deus não tem nervo? Não, Deus não tem nervo não. Deus nos expõe à prova até as últimas consequências. Mugeilson. Mas tem alguns milagres na Bíblia que relata que só aconteceram para a glória de Deus. Aí temos que bem entender isso. Certo. Alguns aconteceram baseados para trazer glória. Ainda que não tinha em si o caos, a confusão, o desastre, mas alguns deles foram para trazer unicamente glória para... E geralmente estes são bem maiores do que os outros, na questão da proporção. Está tudo aparentemente bem, mas Deus decide fazer um negócio de doido, para arrebentar tudo, para mostrar o quê? Que a glória é dele e de mais ninguém. Analisa isso. Os maiores milagres que vemos na Bíblia... Jesus cospe na lama e... não é coisa de maluco? Não é coisa de doido? Imagina esse irmão Fernando. Imagina, chega o irmão Fernando, Deus fala para o irmão Fernando: irmão Fernando, meu filho, é o seguinte, vai lá, tá vendo ali a bosta do pombo, daqueles pombinhos ali? Vai lá, cospe em cima. Passa no olho. E passa no olho do Geilson. Geilson, está repreendido o espírito imundo. Mas Deus mandou, e agora? Não, e agora? Como é que eu vou fazer? Se Deus mandou ele para dar a sua cura, mesmo que seja em bosta de pombo, aliás, e ainda... Na hora de ele cuspir, tá, com todo respeito, tá cheio com aquele catarro feio. Tá
querendo me contaminar, mas é o absurdo que Deus usa para trazer a cura. Essa passagem, ela é muito forte. Eu, às vezes, quando eu estou lendo a palavra, eu medito muito, entendeu? E eu vou fazer uma viagem. Porque eu falei, né, está até falando um dia sobre isso aí. Jesus cospe no chão, pega o lodo, passa no olho dele, e ainda fala com ele assim, vai lá e lava no tanque de Siloé. Outra coisa doida, né? Meu Deus, ele foi lá, lavou o olho e Jesus faz a pergunta para ele, você está enxergando? Você está enxergando? Ele falou assim, não, eu estou vendo homem como árvores. Aí Jesus toca nele a segunda vez. Isso para aquele homem foi uma prova de fé muito grande. Muito grande. Se você fizer uma pesquisa... Para ele não ter dúvida quem era Jesus. Se você fizer uma pesquisa, o tanque de Siloé tinha águas barrentas. Para piorar o negócio. Eram 10 tanques, pastor? Barrentas. Eram 10 tanques separados. E ele tinha que ir no tanque certo, né? No tanque certo, exatamente. E foi no tanque da água mais suja possível. É tremendo. Agora, Jesus sempre vai usar o improvável para trazer glória do nome dele. Porque ele vai usar o que não é para ser. Porque tudo aquilo que vem fácil a gente não valoriza. Essa é a questão. Então o Senhor tem que provar a gente. Nós temos que ser provados como ouro no fogo. Essa parte é complicada. Valorizar. Humanamente é complicado. Eu estou em um apelo, né? Eu acho que a isenção deveria... Era justo a isenção. Vai chegar em seguida. Vai chegar em seguida. Se a tua fé é grande, vai acontecer. Fica tranquilo. Deixa eu fechar essa parte aqui, que eu quero dar 10 minutinhos de intervalo para um cafezinho, para a gente então voltar e ganhar mais tempo. Olha só. Chegamos ao nosso período. É de hoje, ó. É o pós-moderno. Para análise dele, vou usar o livro Pós-Modernismo. É um livro que eu recomendo, ninguém é obrigado a comprar. Mas se você quiser comprar, está lá no Amazon, né? Pós-Modernismo, tem em espanhol, em português eu não encontrei ainda. Stanley Grant, ele é recente, 1997. Vira a cabeça de qualquer crente. Ausência de verdade absoluta, mundo pluralista, ênfase em sensações e experiências são algumas características. Stanley Grant fala muito disso. Principais autores, aí temos vários, né? Derrida, Foucault, Rorty, ênfase na palavra, a deconstrução do logocentrismo, ou seja, o que é logo? Logo está ligado à palavra logos, grega. Logos está ligado à pessoa de Jesus Cristo. Então nós estamos vivendo uma época onde o logocentrismo está sendo colocado de lado. Por quê? Os cultos nas nossas igrejas, em grande maioria, são antropocêntricos. Quem é o centro? O homem. Né? Preste atenção em algumas frases usadas em alguns cultos. Recebe aí a tua vitória. Escute bem, não é que Deus não tenha prazer em nos dar vitória. Não, Ele tem prazer de nos dar vitória. Mas um culto que está só girando em torno de vitória, vitória, vitória. Deus vai restaurar o que você perdeu. Para pensar. Tem cultos que começam do princípio ao fim, é só isso. É só isso. Você não nasceu para sofrer. Isso. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser um vencedor. Deus vai... Gente, me tira do céu. Deus vai te honrar. Cala a boca, herege. A honra de Deus não é no mesmo critério humano. Para Deus nos honrar, Ele primeiro nos humilha. E nenhum de nós somos preparados para sermos humilhados. Não aceitamos ser humilhados. Ei, Cristo foi humilhado para ser exaltado. José do Egito passou 13 anos dentro de uma masmorra, acusado injustamente para ser elevado vice-rei do Egito. Ei, irmãos, será que somos melhores que Jesus? Melhores que José do Egito? Deus vai te honrar. Cala a boca, herege. O caminho da honra é o caminho do calabouço. E hoje os crentes não querem passar pelo calabouço, já querem ir direto para o trono, para a sala do trono. Para esse hino do diante do trono, eu não quero ser crítico. Leia a melodia. Eu estou indo na sala do trono. Olha o que vem antes. É um hino antropocêntrico. Pouca coisa ali está exaltando a Cristo. Pouca coisa. É sério. E a igreja está... e não está prestando atenção, que está cantando como o homem como centro e não como Cristo e a palavra. Está grave, irmãos. As igrejas estão no embalo. Sabe por que estão no embalo?
meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. É fácil. Quando falta a profecia, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo aceita qualquer coisa. Provérbios 29 e 18. E agora? Como é que vamos mudar esse quadro? Não se muda. Isso é que é o mais triste. Estamos numa época que, para mudar esse quadro, olha, muita renúncia, muito clamor, muita humilhação e muito quebrantamento e reconhecimento. Vamos lá. Existencialismo, Sartre. Esse filósofo eu não conheci, Jean-Paul Sartre, conheci pessoalmente em 1977, quando eu estive na França pela primeira vez. Ele faleceu em 1980. A existência procede e governa a essência. Olha que estranho, né? O homem é uma bolha vazia no mar do nada. Isso eu ouvi da boca dele, é a coisa mais louca. Eu estive numa conferência de imprensa no Museu do Louvre, em Paris. Ele usou essa palavra, ele diz tanto il gouverne l'essence. La mort les éboules divisées le mort de nez. O homem numa bolha no mar do nada. Me chocou quando eu vi isso pela primeira vez. Uau! Depois eu fui, me aproximei, conversei com ele. Não dei a entender que eu era evangélico, mas pelas minhas palavras ele colocou no número. Você é um crente. Como é que o senhor sabe? A forma como o senhor se expressa. Eu tinha os meus 23 anos de idade. A não existência de Deus, a indemonstrabilidade de uma certeza. O livro de Gray, sendo de 1997, já está defasado. Não fala da revolução tecnológica e de comunicação, que são fatores a serem levados em consideração. Nem fala esse detalhe. É cansativo. Hoje o mundo está amarrado na tecnologia. Não que isso seja mal. O detalhe é que a tecnologia está no trono das atenções, ao invés de ser a própria Bíblia e o próprio relacionamento com as pessoas. Depois dos comerciais, vamos entrar nas 5 categorias de apologética, né? Propostas de linha de defesa da fé. A abordagem religiosa, a abordagem científica, a abordagem argumentativa, a abordagem da releitura, a abordagem aos decepcionados. Quem são os decepcionados? São os desigrejados. Por que eu tenho aumentado tanto o número de desigrejados? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar ainda falar de Paulo e a sua apologética no Areópago. Não sei se vai dar tempo para falar do dilúvio na visão da apologética. Isso aqui é bem interessante. O que a Bíblia diz? Então vou tentar. Se eu não conseguir falar, você já tem o PowerPoint, né, que já fala bem interessante, interessantíssimo. Se você nunca viu uma abordagem apologética sobre o dilúvio, eu sugiro que você leia isso aqui com bastante atenção. Muito interessante. Eles decidiram fazer algo bem prático para você entender. Noé também, eu entro nessa parte. Não era um barco qualquer, na arca, com certeza, né? Olha o tamanho do bichinho. 133 metros de comprimento, 23 de largura, 14 metros de altura. Era um negócio monstro. Alguém já viu a réplica da arca lá no Tennessee? Não. Sugiro que você vá. Em Kentucky, não? Kentucky, Tennessee. Está no meio dos 2 estados. Já estive lá no ano retrasado. Irmãos, você volta de lá com outra cabeça. É como se tivesse um novo encontro com a salvação. Por causa de uma arca. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você tem que ir lá. Lá, você vai ver a réplica, como está aqui. Igualzinho. Fica idêntica? Idêntica, 100%. 100%. Nunca vi, já vi várias réplicas no mundo, mas essa eu comecei a chorar. Do lado de fora, quando eu vi aquela massa, falei, não acredito. Falei para minha esposa, Maria Luísa, tu tá vendo? Tá vendo? E minha esposa ficou todo o tempo assim. Pensei que ela tem um infarto. Quando nós entramos, a sensação de pranto foi violenta. Muita gente chorando. Não, exato, tudo exato. Começamos, muita gente, muitas pessoas chorando, mundanas. Tinha um pastor metodista, estava trazendo uma rápida palavra, 5 minutos. No que ele terminou, quantos querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Mais de 35 pessoas levantaram a mão, no cantinho lá da arca. Tem salvação todo dia. Só por causa dessa arca. Não precisa falar muito não. As dimensões da arca, a veracidade, a maneira como eles a reconstruíram, por si já é uma mensagem de evangelização. E é um negócio que assusta.
Então eu recomendo. Vá visitar. Leve a sua família. Não é tão complicado, daqui não é tão longe, não é tão caro. Tem uma rede de hotéis na periferia, de preços muito acessíveis. Tira aí um fim de semana, sexta, sábado, domingo. Dá em torno de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas, em média. Deu mais o dia que eu chequei. 6 a 7 horas. Depende de onde você vem, mas vai estar numa faixa de 6 a 7 horas. Tira esse tempinho, Tem um site na internet, se vocês quiserem eu posso postar lá no grupo, né? Fala dos preços, da média dos hotéis, eles têm. Posta lá então, por favor. Posta Isso, vai ajudar. 10 horas e 50. 10 horas de viagem daqui. Então provavelmente é de Nova York. 51. Não, daqui. Não, daqui. De Nova York então está na faixa de 7 horas. Nova York, Newark está na faixa de 7 horas. Vale a pena. Separa aí um sexta, sábado, domingo. Ah, pastor, mas se eu trabalho sábado, trabalho domingo, né? Mas olha, eu creio que isso não tem preço. Eu creio que a vida espiritual de muitos Eu já chequei, por isso que eu sabia. vai dar uma guinada. Creio que a senhora pastora, com o pastor Laminha, suas filhas, elas vão amar. E a gente olhou para aí, por isso que eu sei, porque deu quase 11 horas mesmo. Todos os fins de semana, gente, é um mundo de gente. Eu usei a estratégia, eu fui meio de semana. Eu fui numa terça e voltei numa quinta. Não tem tanta gente. Fim de semana é insuportável, né? Nem todos podem ir meio de semana, mas eu fui numa terça e voltei numa quinta, olha. Mudou tudo. Mudou a cabeça do meu filho, mudou a cabeça da minha esposa, mudou a nossa fé. Só você entrar, não precisa muita coisa não. Só você entrar que você vê. A mais rápida é 10 horas e 51. É daqui, porque aqui está um pouquinho retirado. De Nova York, acredito. Vai para o Filadélfia. Passa por cima por Harrisburg, aí desce. Pega um pouco a rota 80 e a rota 90. Tira um tempinho, pensa nisso, coloca nas tuas prioridades, né, de viagem. Separa aí 3 dias, ou 2, se 3 é pouco, 2 e pronto. E você vai ver que isso aqui não é qualquer coisa não. Eu vou postar o site da visitação da Arca no grupo, entre amanhã e segunda, né? E aí vocês fiquem à vontade para olharem. As fotos em si já deixam o camarada chocado. Quando você entra, aí muda todo o panorama. É uma coisa fantástica. Queria falar sobre isto, né? Mas eu não sei se eu vou ter tempo. Falar da cronologia do dilúvio. Isso aqui é uma das matérias mais lindas ligadas à apologética cristã. Mas infelizmente não vou ter tempo. Queria falar, aqui eu já estive. Isso aqui é um mosteiro de freiras beneditinas. Lá dentro é aberto para ter 40 a 55 camas. Já estive lá 2 vezes e caminhei até mais ou menos aqui. Aqui tem uma barreira do governo turco que não permite você subir uma estrada, que ela anda assim até chegar na cabeça do Ararat, onde a arca está aqui em cima. A proa da arca, os restos da proa. Aqui o governo não deixa chegar de jeito nenhum. Mas, deixa eu ver se eu consegui colocar aqui as fotos. Deixa eu ver, eu acho que não. Não, eu acho que eu não coloquei as fotos. Aqui é a cronologia do dilúvio. Curiosidade sobre o dilúvio. Deixa eu me lembrar. Sim, isso aqui está no Museu Britânico. Tá? Eles encontraram em 1852 uma pedrinha desse tamaninho assim, né? Tipo um caco de telha, e está escrito em linguagem da Caldeia. E aqui dá a narrativa detalhada do dilúvio. Que fantástico isso. É o Épico de Gilgamesh. Esses documentos datam do século VII a.C. O tablete número 11 descreve um dilúvio universal. Gente, isso aqui não é um relato de cristãos, não, são de mundanos que testificam da existência do dilúvio universal. Fantástico. Aqui, está aqui. Foto do satélite do Ararat mostrando um objeto de 150 metros de comprimento que pode ser a arca. Isso aqui é a proa. Olha lá em cima. Ela está assim, ela está reclinada. É a proa. Não é toda a estrutura, que essa estrutura já se desintegrou com o tempo, né? Mas é a proa, é o fundo, né? É assustador. Quando os astronautas do Apollo 7, lá de cima, viram pela primeira vez, eles não acreditaram. O quê? Aí começaram a fotografar, mandaram várias sondas e descobriram que é a proa da arca. Fantástico. Por que eles falam que nunca foi encontrado? Por que eles falam que nunca foi encontrado? São os que lutam contra a Bíblia. Mas tem um grupão que já está fazendo assim, ó. Está fazendo reverência, não tem jeito, assim, inclinando a realidade
dos fatos. Alguns dizem, isso aqui é Photoshop, é montagem fotográfica. Nunca foi, nunca será. Bom, eu queria ter mais tempo, mas não vou ter tempo para entrar nisso aqui. Ó. Aqui eu só dou os detalhes, só para reforçar a importância, não é, dessa... os fósseis, né, sobre os dinossauros, queria também falar um pouco, Tiranossauro Rex. Tudo são evidências, tudo que eu trabalho. Como seria a Terra pré-diluviana? Eu creio que vocês vão gostar. Ó, o nosso planeta era isso aqui, ó, no passado. Era um só continente, uma única massa de terra. Quando veio o dilúvio, aí arrebentou com tudo. Bem interessante, muito interessante. Assim que eu peço que vocês tenham muito cuidado e, sobretudo, carinho em ler esse PowerPoint, que vai te ajudar bastante, até mesmo dentro daquelas 5 perguntas. Olha a perguntinha, né? Caberia na arca todos os animais? É óbvio que não. Deus separou um grupo X de animais que ajudariam a perpetuar a existência dos animais na face da terra. Tá? Eu me dediquei a colocar tudo isso para vocês entenderem, né, a finalidade da apologética. Faço alguns pontos que eu já mencionei no início da apostila. Os estilos de apologética cristã são muitos, olha só. A evidencialista, a científica, já falamos sobre ela um pouquinho. Moral, a filosófica, a bíblica, a doutrinal, a profética. Isso aqui é uma maneira muito rica. Aí eu começo a dar algumas características, né? Já falamos alguma coisinha hoje da pressuposicional, para você entender o evidencialismo, o pressuposicionalismo, a apologética filosófica, que já falamos no começo, a científica, a tarefa dos apologistas ou apologetas. Aí começamos com os princípios atacados pelo ateísmo, porém afirmados pelas escrituras. Isso aqui é importante. Está tudo aqui na apostila, mas eu resumi de uma maneira que você possa ter uma objetividade. Razões para estudar apologética. E aí vai. Aí eu dou um reforço no conceito. Tá? Nós não teremos condições de estudar tudo isso. Alguém já conferiu lá, que está lá no grupo ou não? Já. Isso, está lá, então faça o download, salve isso aqui, tá? Coloquei da melhor maneira possível. Vamos separar 10 minutinhos para um cafezinho, por favor? 10 minutinhos então? Vamos lá, 10 minutinhos. Aí nós já teremos mais 20 minutos e vamos gastar 20 minutos para termos uma conversa. Vamos lá.